Bem-vindo. Olá, Hugo, como você está hoje? Espero que esteja bem. Bem, não posso ligar no momento. Então, decidi fazer um vídeo para você dizer que foi um prazer conversar com fãs como você aqui e espero que nos comuniquemos mais. Ok, então também decidi dar a você o preço em dinheiro que estou dando aos meus fãs aqui e você deve esperar o PS entrar em contato com você e entregar o dinheiro a você. Ok, então por enquanto desejo a você um ótimo dia, Hugo.